Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês SQL básico para iniciantes, tá bom? Para que vocês comecem a aprender SQL do zero de uma forma mais rápida, tá? Então aqui a gente vai seguir um tutorial para vocês conseguirem realizar suas primeiras consultas de SQL desde o zero. E aí eu vou passar para vocês aqui os principais comandos básicos e fundamentos de SQL de uma forma simples e um pouco mais rápida, tá? O principal objetivo aqui é para que vocês não fiquem travados na hora de realizar suas primeiras consultas com SQL e que vocês consigam fazer algumas queries um pouco mais simples, com algum tipo de objetivo, e dessa forma vocês consigam baixar as tabelas de vocês, levar para o Excel, analisar os dados ou enfim, tá bom? Então esse é o principal objetivo. Eu vou mostrar aqui para vocês os principais comandos de SQL de uma forma básica e simples e rápida aqui, fechou? Eu achei esse site aqui que se chama nextleap.app. Eu vou deixar o link dele aí no primeiro comentário fixado para que vocês consigam acessar e treinar junto comigo, tá bom? Então aqui, quando vocês acessarem, vai aparecer essa parte aqui, tá bom? Eu vou apagar aqui pra gente ir desde o basicão, tá? Então, primeiro ponto, o que consiste o SQL? O SQL ele é uma linguagem de consulta a banco de dados, tá? Uma linguagem de consulta a tabelas de banco de dados. Então, basicamente, a gente sempre vai selecionar as tabelas que a gente quer verificar alguns dados, tá? Aqui dentro desse site, a gente tem uma tabela que ela é chamada de Employees, tá bom? Então, tabela Employees. É essa tabela aqui que a gente vai treinar aqui nesse vídeo, beleza? Então, como que funciona? Olha só, o mais básico de tudo do SQL é a gente selecionar tudo que existe dentro de uma tabela. Ou seja, a gente vai selecionar todas as colunas e todas as linhas que existem dentro de uma tabela. Então, como que a gente faz isso daqui? A gente escreve um select, e aí eu gosto de trabalhar com indentação, tá bom? Então eu dou um espaço e um tab aqui, e aí para selecionar tudo que existe dentro de uma tabela, eu dou um asterisco, tá bom? E aí eu dou outro espaço aqui, from, e boto o nome da minha tabela. Qual que é o nome da tabela? Employees. Então, employees. E aí se eu rodar isso daqui, olha só, aqui aparece o resultado dessa nossa tabela. Então, basicamente, é uma tabela com o nome da pessoa, o cargo, uma nota aqui, se ela é de cargo de liderança ou não, o dia que ela foi contratada, o salário, comissão e o departamento, certo? Então, o mais simples de tudo é isso daqui, tá bom? Quando a gente adiciona o asterisco ele seleciona todas as colunas e linhas da tabela, beleza? Então, essa daqui é a sintaxe principal do SQL. A gente dá um select, que a gente pede para selecionar algumas colunas, né, da nossa tabela, e a gente passa a nossa tabela aqui. E aí a leitura fica assim, selecione isso dessa nossa tabela, certo? E aí o asterisco ele seleciona tudo, beleza? Mas aí vamos supor que você não queira selecionar todas as linhas, todas as colunas da sua tabela. Você só queira selecionar algumas. Como que a gente faz? É só a gente passar o nome das colunas que a gente quer selecionar aqui. Então vamos supor que eu quero selecionar essa coluna de nome. Então eu venho aqui, escrevo o nome da coluna, dou uma vírgula, espaço, o nome da outra coluna. Eu vou pegar essa designation aqui que é o cargo, vírgula, espaço e o salário que eu quero também, certo? E aí, vamos supor que eu só queira selecionar essas três. Como essa daqui é a última coluna que eu estou selecionando, eu não preciso dar uma vírgula aqui, tá bom? Se eu der a vírgula aqui e logo depois botar a tabela, se eu rodar, vai dar erro, tá bom? Então, na sua última coluna que você selecionar, você não bota a vírgula. Aí agora se a gente rodar, olha só, a gente tem só as colunas que a gente selecionou, certo? Então aqui a gente tem selecione a coluna name, designation e a salary da tabela employees, beleza? E aí é assim que a gente seleciona só algumas colunas da nossa tabela. Fechado? E aí agora, vamos supor que a gente não queira selecionar todas as pessoas. Né? A gente queira selecionar essas três pessoas, mas só aquelas pessoas que têm um cargo específico. Vamos supor que você queira selecionar só as pessoas que têm esse cargo de Sales 1 aqui. Como que a gente faz? A gente precisa passar um filtro nessa tabela. E é aí que entra o where, tá bom? O where ele serve para a gente filtrar valores das nossas colunas, certo?
E aí como que a gente faz? Ele sempre vai vir depois do from, tá bom? Porque a leitura vai ficar da seguinte forma. Selecione essas colunas da nossa tabela employees, onde coluna tal igual a tanto, certo? E aí, voltando para o nosso exemplo, a gente quer selecionar as pessoas que têm o cargo, né? Ou seja, a coluna designation tem que ser igual a sales 1, certo? Então eu vou passar aqui. Então, onde designation igual a sales 1. Só que como essa coluna aqui ela é uma coluna textual, eu não posso só passar o igual aqui a sales 1. Quando a gente trabalha com valores textuais, a gente precisa botar esses valores entre aspas simples, tá bom? E aí se a gente rodar, olha só, a gente tem aqui só as pessoas que têm esse cargo em específico, certo? Se a gente quiser filtrar outro cargo, vamos supor que a gente queira filtrar aqui os managers. O que, que a gente faz? É só a gente passar aqui, ó, os managers aqui dentro. Então, olha só, a gente tem 3, certo? E é assim que a gente filtra com valores textuais, olha só. E aí vamos supor agora que a gente não queira mais filtrar o cargo de manager, o cargo, perdão. A gente queira filtrar as pessoas que têm o salário igual a 25 mil. Como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, passa o nome da nossa coluna, que é a coluna salary, igual a 25 mil, né? E aí, quando a gente trabalha com valores numéricos, a gente não precisa botar entre aspas simples, tá bom? A gente só passa o valor aqui. Então, valores textuais a gente bota entre aspas simples, valores numéricos a gente só passa o valor aqui depois do igual, certo? E aí, se a gente rodar, olha só, a gente tem as duas pessoas aqui que têm um salário igual a 25 mil. Mas aí vamos supor que a gente queira as pessoas que têm um salário maior ou igual a 25 mil, a gente adiciona aqui, ó, o maior igual, certo? Então, maior igual aqui a 25 mil, olha só, tem todos esses aqui, certo? E menor igual, o que acontece? A gente passa ele aqui, tem essas pessoas aqui, correto? Se a gente tirar o igual, o que acontece? A gente vai pegar só as pessoas que têm um salário menor do que 25 mil. O 25 mil não vai entrar aqui, né? Vocês vão perceber que esses dois caras aqui, quando eu rodar, eles vão sumir, olha só, beleza? E aí a mesma coisa para o maior, tá bom? Então, quando a gente trabalha só com o maior ou com o menor, o valor que a gente inclui aqui, ele não entra aqui na consulta, tá bom? A gente precisa botar o igual se a gente quiser incluir esses caras aqui, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou filtrar aqui as pessoas que têm o cargo, o salário menor ou igual a 25 mil. E eu também quero filtrar um cargo, né? Eu quero fazer dois tipos de filtros, um com salário e o outro com um cargo. E aí eu quero pegar as pessoas que têm um salário menor ou igual a 25 mil e que são do cargo de tech, certo? Como que eu faço? Eu adiciono aqui um end, tá bom? Então, aí eu passo o outro valor, né, que é a nossa coluna designation, igual ao valor que eu quero, que é tech, né? Valor textual, então, aqui entre aspas simples. E aí, olha só, eu tenho só os que têm o salário menor ou igual a 25 mil e que tem o cargo de tech, tá bom? E aí a gente tem aqui o end para a gente filtrar dois valores de duas colunas ao mesmo tempo. E aí a leitura fica dessa forma. Selecione essas colunas da nossa tabela, onde o salário é menor ou igual que 25 mil e o cargo é igual a tech. Fechado? E aí, deixa eu voltar aqui, olha só. Eu vou voltar para a nossa tabelinha aqui. Vamos supor que agora você não queira fazer nenhum tipo de filtro, certo? Mas você quer ordenar as pessoas de acordo com o salário. Você quer ordenar as pessoas que têm o maior salário para o menor. Como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e adiciona o order by, tá? O order by ele serve para a gente ordenar valores. Então a gente quer ordenar o salário, né? Então a gente adiciona aqui, ó, order by salary. E aí, como a gente quer do maior para o menor, a gente quer ordenar de forma descendente, né? Então a gente adiciona aqui, ó, um desk de descendente. Se eu rodar isso daqui, ó, agora eu tenho todas as pessoas ordenadas do maior salário para o menor. Se eu quiser do menor para o maior, a gente ordena isso de forma ascendente, certo? Então a gente adiciona aqui um ASCII, beleza? Aqui. Agora a gente tem do menor para o maior, beleza? E aí, caso a gente queira passar um filtro junto com o order by,
o filtro, ele sempre fica aqui depois do from, tá bom? E aí vamos supor que a gente queira aqui, ó, só as pessoas que têm o cargo de Sales 1, por exemplo. Então a gente adiciona aqui, certo? E aí é ordenado do menor para o maior. Se a gente quer do maior para o menor, então desk, certo? E aí a leitura fica assim, né? Essa aqui é a estrutura padrão do SQL. A gente sempre vai selecionar algumas colunas da nossa tabela. O where, que é o filtro, vem sempre depois do from. E o order by vem sempre depois do where, tá bom? Só que aí, aqui entre o where e o order by, existe uma outra funçãozinha, que é o group by, tá bom? Deixa eu voltar aqui para nossa tabela geral, para eu ensinar para vocês o group by também. Vamos supor que você queira somar todos os salários e agrupar por cada um dos cargos. Ou seja, eu quero pegar aqui, ó, esse cargo aqui de Sales 1, eu quero somar esse de 25 mil com 27 mil e ter Sales 1 e esse salário somado em uma linha só. Mesma coisa com o Tech, mesma coisa com os managers. Como que funciona? A gente vai passar aqui, ó, o cargo, né, designation. Opa, tá escrito errado, deixa eu só copiar e colar aqui, ser mais fácil. E aí o que eu quero? Eu quero somar os salários. E aí entra uma função de agregação chamada sum. Então eu boto o sum e passo o que eu quero somar. Né? Eu quero somar os salários. E aí, se eu rodar isso daqui, olha só, ele ficou errado, né? Só trouxe 1. Por quê? Porque eu preciso agrupar o nosso cargo, que é como se fosse uma variável categórica. Né? Então eu preciso daqui, ó, o group by designation. Agora, se eu rodar isso daqui, olha só, eu tenho todos os salários somados de cada um dos cargos. E aí, depois, aqui eu posso ordenar. Né? Depois do group by, eu posso dar o order by no sum salary ask, por exemplo. Olha só, ordenei todos os cargos que têm a soma de salário do menor para o maior. Se eu quero do maior para o menor, eu venho aqui e desk, beleza? E aí aqui, para eu não ficar repetindo essa soma aqui, eu posso dar um nome para essa coluna. Como que eu dou um nome? Eu uso o alias. Então eu adiciono aqui do lado um as e dou o nome que eu quero para essa coluna. Então sum salary as salário. Se eu rodar isso daqui, vocês vão perceber que aqui em cima vai mudar o nome dessa coluna. Olha só. E aí agora, ao invés de eu passar esse sum salary aqui embaixo, eu passo só o salário para ficar mais bonitinho, né? Beleza. E aí aqui a gente tem o sum, a gente consegue também tirar a média dos salários, né? Então a função AVG vai tirar a média dos salários. A gente tem o max aqui também para verificar o máximo, o salário máximo de cada cargo, e o min para verificar o salário mínimo de cada cargo. Beleza? E aí, caso você queira passar algum filtro, ele vai ficar aqui, tá bom? Aqui no where. Então, essa daqui é a estrutura padrão do SQL, tá bom? A gente sempre vai selecionar algumas colunas da nossa tabela, o where para a gente fazer algum filtro, group by, caso a gente tenha alguma função de agregação aqui, a gente precisa agrupar as nossas colunas categóricas, e o order by, caso a gente queira ordenar alguns valores, tá bom? Sendo order by para valores numéricos, a gente ordena de forma do menor para o maior ou do maior para o menor, e se a gente quiser ordenar valores que são em texto, a gente ordena em ordem alfabética, beleza? Essa daqui, pessoal, é a estrutura padrão do SQL. Eu fui meio rápido aqui, mas eu acredito que deu para entender mais ou menos. Eu vou deixar o link desse site aí no comentário para vocês brincarem aqui com essa tabela, para vocês treinarem um pouco, pegar esses conceitos que eu passei para vocês. E eu também vou deixar aí junto o link de uma playlist que eu estou fazendo aqui no YouTube de um curso de SQL básico, tá bom? É um curso bem completão, que eu aprofundo bem mais em cada um desses conceitos. Eu mostro o where com vários operadores diferentes, e eu mostro como utilizar como fazer joins, eu mostro também como utilizar subqueries, como utilizar having. Então tá bem mais aprofundado esse curso de SQL básico aqui no YouTube mesmo, tá bom? Tô postando os vídeos ali na playlist, vou deixar o link dela aí para vocês darem uma olhada também, caso vocês queiram aprofundar um pouco, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Fechado?